nascidos do Espírito e nascidos da carne. Uma decisão, nascer do Espírito, é uma decisão radical. Jesus falou de um grande problema existente dentro das igrejas. As pessoas nascidas da carne, que é o joio no meio do trigo, sempre foi uma realidade na igreja do Senhor Jesus, em todo o mundo. As pessoas nascidas da carne, além de causarem problemas para si próprias, também os causam dentro das próprias igrejas, dando péssimos testemunhos a respeito do Senhor Jesus. Vamos dar uma parada aqui. Veja que você não pode se surpreender. Claro, quando a gente está começando, a gente está engateando, né? Tem alguns aí que são novos na igreja. Então entende-se que você que é um pouco mais antigo está amadurecendo, ou está a amadurecer. E até o último dia da nossa vida, nós vamos aprender. Aprender com os nossos erros e aprender com Deus. Então, no começo, a gente se decepciona com pessoas que estão dentro da igreja e a gente, poxa, como é que pode? Fulana foi na igreja e fez isso, ou fulano é da igreja e faz isso. Como pode? Ela me tratou assim, está na igreja. Mas quem disse que todos que estão na igreja realmente servem a Jesus ou são de Jesus? Há pessoas que estão na igreja, mas que é o joio no meio do trigo. Elas não se decidiram ainda. Estão divididas entre servir a Deus, servir o mundo, o pecado e a si mesmas. Como não há meio termo, como Deus não aceita uma imparcialidade ou uma divisão, ele disse que ninguém serve a dois senhores, como eu não posso me dividir, então eu não estou servindo a Deus. Porque como nós falávamos, Deus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma entrega total. Então não se espante. Você ouvir falar de pessoas que estão na igreja, que estão enganando, estão trapaceando, estão vivendo no pecado, e estão na igreja. Mas o que a gente pode fazer? A vida é delas. Quem planta, colhe. Se elas plantarem com Deus, vão colher com Deus. Se plantar na carne, vai colher. O salário do pecado é a morte. Não a morte eterna apenas. A vida morta, pessoa desanimada. Por isso, não se espante, não fique triste, se você se decepcionar com a pessoa dentro da igreja. E outra coisa, às vezes a pessoa está dentro da igreja e ao invés dela ganhar as almas, eu digo dos seus familiares e amigos para Jesus, ela acaba afastando as pessoas de Deus, pelo mau testemunho que ela dá. Porque às vezes ela está na igreja e lá fora, no trabalho, em casa, ela é uma pessoa má. Ela dá um mau testemunho. Ela age pior do que o incrédulo. Quando eu falo isso, eu lembro daquele senhor, 1995. O senhor chegou bem vestido, ficou na última cadeira, eu fazendo a reunião, e o senhor assistiu o culto quarta-feira, hein? 8 da manhã, lembra até hoje. Aí eu vi que aquele senhor, ele fechou os olhos, mas não orava, ficou lá. Eu percebi que ele era novo. Acabou a reunião, oi senhor, tudo bem? Geralmente quando tem uma pessoa nova, a gente, a primeira vez está chegando, aí eu falei, o senhor é novo na igreja? Ele é, pastor, primeira vez. E aí, como é que está? Ele falou, olha, pastor, eu vim aqui só para ver o que vocês ensinam. Porque a minha mulher, ela frequenta a igreja. E eu assisti a reunião do senhor, e eu vi que nada daquilo que o senhor ensina, ela faz. Olha só. Ele viu que nós ensinamos o que é certo, porém a esposa dele, negligenciando uma vida com Deus, fazia tudo errado. Aí trouxe o gravadorzinho e botou para me ouvir, a mulher xingando. E a mulher xingava o homem, xingava, vai para lá, vai para cá, e metia a boca nele. E depois saiu, bateu a porta. Sabe quando a pessoa pega a porta e pô! E continuou xingando pelo interfone, a mulher, o demônio.
dentro da igreja. Essa é o joio no meio do trigo. Nascida da carne ou do espírito? Você acha que uma pessoa descontrolada é espírito? É pura carne. Aí eu pergunto, quando que a família vai se converter? Nunca. Quando que os vizinhos que ouvem a gritaria vai vir para a igreja? Nunca. E sabe o que eles dizem? Esses crentes aí, ó, tudo maluco. Esse pessoal da igreja aí, ó, olha só, olha o que eles são. E a gente que faz a coisa certa ainda sai por errado. Eu que não tenho nada a ver com a falta de entrega, falta de vergonha na cara, eu acabo sendo errado. Graças a Deus que o marido dela decidiu vir assistir. Vou lá para ver. Porque minha mulher está na igreja sempre. Então tem gente que, infelizmente, além de ser um problema para ela própria, ainda afasta as pessoas de Deus. Continuando o estudo, diz assim, somente Deus pode fazê-las nascer do Espírito Santo, sem dúvida. Para isso acontecer, é necessário que elas, os nascidos da carne, né, o joio, reconheça primeiramente que são nascidas da carne, isto é, que possuem uma natureza pecadora e, consequentemente, má. Muitas pessoas participam da igreja e passam a ser membros, contudo não nasceram do Espírito Santo, continuam vivendo na carne, nasceram da vontade do pastor, da atenção que o pastor lhe dispensou, da amizade com os membros da igreja, mas não se tornaram novas criaturas. Essas pessoas, mesmo participando ativamente de uma igreja, mantêm a velha natureza, a velha conduta, né? Só que agora com hábitos diferentes. Que hábitos diferentes? Elas entregam o dízimo, devolvem, contribuem com ofertas, leem a Bíblia, até oram, né? Entretanto, nenhuma dessas práticas por si mesmo possibilita o novo nascimento. Elas gostam da igreja devido à pregação, à música, às pessoas, mas se não houver uma verdadeira transformação, nada disso tem valor. Pedro viu Jesus realizar vários milagres, aqui está faltando, mas não havia ainda nascido de novo, o que aconteceu somente depois da ressurreição do Mestre. Ponto. Vamos fazer uma observação aqui. Veja que somente Deus pode fazer com que eu e você nasça do Espírito. O nascer da água, nós falávamos semana passada, é quando eu e você descemos ao batistério e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. O pastor pergunta, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aceito. Por isso que Jesus se batizou com 30 anos. O batismo é algo consciente. Por isso que o batismo de criança não tem validade nenhuma, é antibíblico. Eu me batizei quando criança. Pergunto se eu lembrei. Ou se eu lembro. Alguém lembra? É antibíblico. Criança não tem pecado, criança é pura. Então, esse batismo é uma invenção religiosa. Mas Jesus deixou o caminho. Então, o batismo é algo consciente. Qual é a primeira consciência que eu tenho que ter? Primeiro, eu reconheço o meu pecado, me arrependo, confesso e abandono. São 4 coisas. Reconheço, me arrependo, confesso e o abandono. E quando eu desço às águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou fazendo uma aliança com Jesus. Eu estou dizendo o seguinte, Senhor, a partir de agora, eu estou largando esse caminho mau, perverso, sujo, impuro, essa vida errada, e eu vou seguir o teu caminho, Jesus. Eu sei que o mundo vai me apedrejar, o mundo vai me condenar, porque eles me querem como eles, mas o Senhor me quer salvo. E eu vou negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir Jesus. Então, gradativamente, a pessoa ela vai adquirindo o caráter de Cristo. Ela vai largando o pecado, a velha vida, a impureza, a mentira. E Deus, vendo esse arrependimento, essa confissão, esse abandono, aí Deus, somente Ele, entra dentro da pessoa com o Espírito Santo, para que essa realmente seja uma nova
criatura. Que a partir dali, então, ela seja guiada pelo Espírito. Se por conta própria, com vontade própria, ela decidiu lutar contra ela mesma, com o Espírito Santo, ela vai encontrar forças muito maiores para permanecer nos caminhos de Jesus. O Espírito Santo nos fortalece, nos anima. Ele fala conosco. Jesus disse, ele vos guiará a toda a verdade. Então, para que eu e você venhamos receber o Espírito Santo, que é esse novo nascimento, há necessidade de uma entrega completa. Às vezes a pessoa é ofertante, dizimista, mas não perdoa, não larga certos vícios, sentimentos que a carne gosta. Porque o pecado, a Bíblia diz que é ruim. O que a Bíblia diz? O pecado é doce como mel, mas o fim do pecado é amargo para aqueles que não se arrependem. Então a carne gosta de falar mal da vida dos outros. A carne gosta de satisfazer suas vontades, impureza, desejos. A carne gosta de certas coisas que, às vezes, a pessoa que vem à igreja até é ofertante, dizimista, participa até de um grupo, mas ela não abandonou aquele desejo da sua carne, aquele orgulho, o orgulho de não querer perdoar, não para que a pessoa esteja bem, mas para que eu esteja bem. O perdão faz bem para mim, não para quem eu peço perdão. Então, o orgulho, o egoísmo de não querer fazer a vontade de Deus, e aí por diante. Então, não adianta de nada a gente fazer algumas coisas e omitir outras. Nós temos que se entregar por completo. Continuando aqui, talvez você seja alguém que participou dos milagres que Deus realizou em nosso meio. Por exemplo, na igreja, talvez você tenha sido curado de alguma grave enfermidade, ou tenha alcançado muitas graças, mas possivelmente ainda não nasceu do Espírito. O que queremos deixar claro é a necessidade radical da pessoa se transformar em uma nova criatura, sobre o poder de Deus. A pessoa que ainda não nasceu do Espírito continua infeliz, pois apesar de se encontrar entre os que vão herdar a vida eterna, ela está o quê? Ela está condenada. Veja que ter um encontro com Jesus é justamente o que acabamos de ler. Eu e você temos uma experiência com Ele. Experiência de ser liberto do demônio. Quem aí, quando você veio à igreja, manifestava demônios? Você foi liberto dos demônios. Você teve a experiência da cura, da salvação na família, no casamento. Teve experiências físicas, no sentido de bênçãos. É muito bom, mas isso não é suficiente para que eu continue nos caminhos de Jesus. Porque, já o exemplo dos leprosos, 10 eram os homens que Jesus curou, porque ele deu a ordem para que eles apresentassem a oferta, e um só voltou para agradecer. E Jesus disse, não eram 10? E o leproso disse, Senhor, mas só eu voltei. Então, o fato da pessoa receber um grande milagre, a pessoa está ali nas portas da morte com cancro, Jesus curou, isso não é suficiente para que ela fique firme com Deus até o fim da vida. Por quê? Eu e você vamos enfrentar lutas, vamos nos decepcionar, vão vir sentimentos, pensamentos, fraquezas. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir vencer aquilo. Eu vou acabar sendo vencido por aquela fraqueza, por aquela injustiça, por aquela decepção que eu tive com alguém. Eu vou passar por momentos difíceis e por eu não ter o Espírito Santo, a minha casa não está sobre a rocha, está na areia. Eu vou desabar. E é o que acontece com muitos que foram abençoados, mas não recebeu a maior das maiores bênçãos, que é o próprio Deus dentro delas na pessoa do Espírito Santo. E não só isso, essas pessoas que não recebem o Espírito Santo, elas são vazias, tristes. Existe um buraco dentro delas, que é a ausência de Deus. E quem pode resolver isso? Só elas, decidindo, eu me entrego.
Veja que, vamos continuar, porque ele fala da decisão. Por estar vivendo com elas, com os salvos, essas pessoas acreditam que vai herdar também. Mas quando tocar a trombeta, esse falso engano será desfeito. O nascido do Espírito subirão para viver eternamente com o Senhor Jesus nos céus, enquanto os nascidos da carne serão excluídos da sua presença. Isso pode ser visto na parábola das virgens, né? Que eram 10. Quando 5 delas esqueceram o azeite, que eram nércias, né? Não tinham zelo, temor, e ao voltarem as portas estavam fechadas. Infelizmente, muita gente vai ficar do lado de fora. É necessário uma firme decisão por parte dos que ainda vivem na carne, no pecado. Nascer do Espírito Santo implica em uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa terá que tomá-la o quê? Individualmente. Decisão radical. Veja que existem pessoas que estão ali, flertando com o pecado, tolerando certas coisas. Deus já falou com elas, Deus já queimou o coração delas com a palavra, já orientou. Por incrível que pareça, ela assiste o culto, ou ouve uma palavra, até mesmo na oração, Deus fala de novo sobre aquele assunto com ela. Olha, larga esse vício, essa companhia, esse sentimento, essa atitude, faz isso. Deus tem falado, mas a pessoa está empurrando o pecado. Como disse o Paulo em Hebreus 12, né? Ela está carregando o peso e o pecado. Então não vai conseguir chegar muito longe. E só depende de quem, pastor? Da pessoa. Decidir. Veja que tem pessoas que, quando decidiu largar o vício, largou. Quando decidiu largar aquele relacionamento que lhe destruía, largou. Quando decidiu fazer o que é certo, fez. Quando decidiu abrir mão do que é errado, abriu. É uma decisão radical, porque vamos desagradar nós mesmos e a muita gente. Uma paciência. É como a gente acabou de cantar. Eu aprendi a ganhar perdendo para Deus. Eu aprendi a subir, descendo, me humilhando. Doeu, mas eu cresci. Então, ninguém pode decidir por você. Eu não posso largar os seus pecados. Eu não posso dizer não para os teus pecados. Eu não posso pedir perdão pelos seus pecados. Somente você. Agora nós vamos buscar o Espírito Santo. Eu não posso buscar por si. A minha busca, ela pode te ajudar a ter uma ideia do que você muitas vezes tem que falar para Deus ou ir a Deus. Mas isso não vai mudar a tua história. Porque Deus espera que você confesse, se arrependa e depois busque Ele. Ó, Senhor, eu quero te conhecer. Eu já fui liberta, fui curada, eu já tive uma experiência financeira, mas até hoje eu não recebi o teu Espírito, esse novo nascimento. Graças a Deus. Se você deseja isso, vamos buscar agora.